Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu tô num cantinho diferente, a iluminação tá boa aqui, tá dando pra enxergar? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje chegou o dia de falarmos sobre... Deixa eu ver se vocês estão aqui. Boa noite. A iluminação tá boa, tá dando para ouvir, então tá bom. Chegou o dia então que nós vamos falar sobre as personalidades. Nós falamos sobre perfil, nós falamos sobre tantas coisas. Essa semana foi uma semana tão boa, passou tão rápido, pelo menos para mim. Foi muito positiva, eu gostei muito dessa nossa semana. Estou aqui no meio de um monte de trabalho para colocar tudo para vocês dentro desse curso maravilhoso, onde eu acho que crescemos bastante. Muita gente aí que vinha com seus 3 aninhos de idade já está chegando aí quase na adolescência, né? Conseguindo perceber as suas birras. Deram muita birra no final de semana ou agora já estão mais conscientes, já percebe as birras e se posiciona como adulto? Estão conseguindo? Boa noite, Dulcilene. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Muito Bruno, boa noite. Nós aí que passamos uma semana inteira, tudo juntinho, né? Aprendendo bastante, crescendo, de vez em quando umas chineladinhas, já que nós estamos falando da cura interior, né? Criancinha nossa ali, mimada e birrenta. Então, hoje, para encerrar tudo que nós viemos aprendendo, nós vamos aprender um pouquinho sobre a nossa personalidade. Nós conseguimos perceber um pouco dos perfis que a gente fica atuando. E aí hoje, então, a gente vai conseguir identificar qual é a sua personalidade. Tem muito. Coloquei lá no nosso grupo. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Nós temos personalidade sensorial, intuitivo, pensadores, sentimentais, perfeccionista, leal, dependente. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, para a gente dar uma recapitulada, antes de seguir com o conteúdo de hoje, nós estamos nessa nossa jornada da transformação, né? Transformar a nossa vida. De que forma? Curando a nossa criança interna, essa criança ferida que faz com que a gente tenha gatilhos emocionais, que faça com que a gente tenha sabotadores, que a gente fica nessa questão de um provocar o outro o tempo inteiro. Por quê? Porque criança que faz isso. A gente fica tentando disputar quem manda mais. Só criança que fica, o brinquedo é meu, eu vou brincar, você não brinca, eu levo a bola embora. Então, nós fomos percebendo os perfis que nós atuamos. E agora a gente vai entender, então, o que é a personalidade. Porque a personalidade, ela foi moldada desde a infância, olhando, você foi observando o meio, aí você foi utilizando de alguns perfis desse para você poder sobreviver ao seu meio, e então juntou tudo isso e criou a sua personalidade. E é esta personalidade que ela ainda é mais forte. É essa que a gente vai ter que trabalhar e identificar. E quando a gente sabe, a gente consegue ter esse crescimento. Eu li uma reportagem esse final de semana, gente, que as empresas, eles estão contratando através da inteligência emocional. Não adianta mais você ter faculdade, doutorado, pós-doc, se você não passar pelo teste de inteligência emocional. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio.
A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, porque daqui para frente as universidades, as escolas, as indústrias, as empresas, eles vão contratar através da inteligência emocional. Por quê? A gente às vezes não vê até na televisão o cara lá que é o promotor, o procurador, o sei lá eu o que, e não tem educação? E não tem uma inteligência emocional para lidar com alguém que tem um nível inferior a ele? A inteligência emocional, daqui para frente, ela é que abre ou fecha portas. Então, se você não consegue lidar com a sua, se você não tem uma inteligência emocional, se você não conhece qual é o seu ponto de equilíbrio, daqui para frente as coisas vão ficar mais difíceis. Boa noite, Cláudia. Então a gente precisa compreender isso, porque não é só aqui no nosso meio, só na nossa família. A partir então da pandemia, as coisas estão mudadas, as coisas estão mudando cada dia mais rápido. E daqui para frente vai ser medido o seu controle emocional. Como que você lida? Como que você lida em situações de estresse? Vocês fizeram alguns testes, tem uma pergunta lá que fala bem sobre isso. Ah, você desce no parquinho e tem duas crianças brigando, e você vai fazer o quê? Você está no avião e tem uma turbulência, qual é a sua atitude? Esses são tipos de testes que a gente presta em RH. Então, o seu controle emocional, toda essa questão que nós estamos trabalhando aqui para nos tornar adulto, vai ser de extrema importância quando você for aplicar para uma grande empresa. Porque daqui para frente não adianta só você ter graduação, pós-graduação ou mestrado. Nós passamos por um momento no mundo que nunca foi visto antes. Muita gente vai sair da pandemia com muitas dificuldades emocionais. Muita gente vai sair extremamente perdido, ansioso, vai sair com um monte de questões voltado à sua emoção e o seu emocional, que como que ele vai continuar no mesmo trabalho? Eu estou atendendo um monte que já foram afastadas, que a gente está tendo que fazer laudo, por quê? Porque não consegue mais lidar com o outro. Se o outro faz uma pergunta, a pessoa já paralisa, ela já grita, lembra que ela já começa a ficar ofensiva, ela já fica no ataque. Então, se você quer ser bem sucedido, se você quer ter uma família bacana, se você quer levar a sua vida numa boa, trabalhe o seu ponto de equilíbrio. Tenha a sua autoconsciência muito clara. Então, quando você se conhece, você sabe quando você vai ter um surto, quando você não está mais aguentando, você não vai carregando até a última gotinha de água cair e você explodir. Não, você já sabe que você está para explodir, então você já respira, você já toma água, você já sai. Aqui para entrar em uma companhia aérea, eles me perguntam sua graduação. São muitos testes emocionais, várias fases simulando as situações. É isso mesmo. Agatha, e você viu como que a gente melhora quando o emocional está bem? Você viu como que para você passar nas fases foi muito mais fácil depois da terapia? Por quê? Porque não adianta. Grandes empresas não querem mais saber só a sua graduação. Eles querem saber como que você vai lidar neste momento. Se você nem se conhece, se você nem sabe o que te tira do chão, como que você vai passar em um teste desse? Não vai. Como que você vai lidar com alguém que está surtando ao seu lado? Eu sempre digo que alguém, quando eles chegam já nos atacando, o problema não é comigo. O problema não é com você. O problema é com ele. Ele passou por alguma frustração. E o frustrado, o que acontece quando a pessoa é frustrada, gente? Anota pra vida isso, tá? Pega o caderninho aí. A pessoa, quando ela está frustrada, acontece duas situações com ela. Ou ela vai se deprimir, ou ela vai ficar agressiva. Porque ela quer descontar no primeiro que ela vê, aquela fúria, porque ela não conseguiu o que ela queria. Ela não alcançou o que ela estava desejando, o que ela idealizou na cabeça dela. Então, ou ela se encolhe, chora, fica triste, vai para a cama, ou ela fica furiosa. É os dois mecanismos que o nosso cérebro acha para botar para fora essa frustração toda. Então, mas daí você chega em casa e chora. E tem gente
que não chora, não espera nem chegar em casa, vai para o banheiro dentro do trabalho e chora no banheiro, porque fica tão forte que não consegue lidar com isso. Então, a importância disso, de você ter autoconsciência, aí você tem a sua autorresponsabilidade, eu não fico mais transferindo a responsabilidade para o outro. Eu tenho minha autoaceitação, então eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, mas eu trabalho isso porque eu me aceito. Eu sei que eu sou uma pessoa mais sentimental, que nós vamos falar agora do perfis, das personalidades. E eu entendo que às vezes não é o que o outro quis me atacar, é como eu interpretei, porque eu sou uma personalidade mais sensível, mais emotiva. Então eu não fico transferindo a bola para o outro, eu me conheço, eu me entendo, eu sei quando eu sou muito sentimental e quando eu sou muito sensível. Oi Paula, boa noite, seja bem-vinda. Então esse é o ponto, gente, lembra sempre disso. A pessoa frustrada, ela se torna agressiva ou deprimida. Então, se você vê alguém muito deprimido aí perto de você, é porque alguma coisa que a pessoa imaginou que aconteceria não aconteceu e deprimiu. E também, se chegar alguém chutando até os cachorros aí, não é com você. Não foi com você. Ele está frustrado com a vida, com algo que não acontece do jeito que quer, e aí não consegue, então, lidar com a frustração e desconta no primeiro. Para Jung, existem algumas personalidades. Então, ele fala da personalidade sensorial. A pessoa que ela é mais sensorial, quem que tiver com o papelzinho e caneta aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje é a nossa última aula e vai ter uma surpresa. Quem ficar até o final, eu vou sortear então o curso. Eu vou sortear 2 vagas para o curso. Então, quem ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa. Quem quiser anotar, tá aí, ó. O sensorial, né? Nós vamos falar de mais de 10 tipos de personalidade aqui. Sensorial é uma pessoa que ele percebe mais o material, né? O sensor dele é mais para questões materiais. Então, para ele, o que é importante são as informações que são obtidas através de coisas práticas. Então, gráfico para a pessoa que é sensorial. A pessoa sensorial, ela não consegue trabalhar se não for com gráfico. Ela precisa da coisa concreta. Ela é o material, ela é o concreto. Então, ela tem uma personalidade mais sensorial. Ela não acredita em intuição dela, ela não acredita em nada que não seja ali, ó, matéria. 2 mais 2 é 4, entendeu? Então, este é o perfil de uma pessoa sensorial. Depois nós temos os intuitivos. Os intuitivos, adivinha, né? Eles são mais da imaginação. Então, eles se deixam levar pelas suas crenças, pela sua intuição. Então, ele nunca vai julgar o outro, ou ele vai ouvir alguém julgando o outro, e ele não vai interpretar como você está me julgando. Ele vai interpretar pela sua própria intuição. Eu não acredito nisso, eu não vejo isso. Então, ele vai pelas suas crenças, pela sua intuição, pela forma como ele observa a vida. Aí nós temos, então, os pensadores. Os pensadores, eles são muito justos. Eles são pessoas que eles não querem saber só da matéria, o concreto, isso pode ter um erro. Ele não quer saber no que os outros estão dizendo. Eles querem observar o comportamento para que eles possam, então, ter um pensamento mais justo. E os sentimentais, né? Que, então, quando você é muito sentimental, até o que as pessoas falam para você já te atinge, te ofende, até ouvir falar de outra pessoa você já fica mais sensível, mais mexido. Por quê? Porque você tem uma personalidade mais sentimental. Agora nós vamos falar dos outros tipos de personalidade. Vamos falar então do perfeccionista. Perfeccionista. Nós temos as pessoas que têm o perfil do perfeccionista e agora a personalidade do perfeccionista. Os perfeccionistas de perfil, de personalidade, eles são obcecados pela perfeição. Então, eles são extremamente racionais,
E eles têm disciplina. Eles têm disciplina extrema. Eles são chatos com horário, eles são chatos com regras. Para eles tudo tem que funcionar certinho. Por quê? Porque senão eles ficam perdidos. Eles não conseguem produzir, eles não conseguem levar a vida deles se não for dentro daquela rotina onde eles já programaram. Ah, não adianta você marcar com um perfeccionista às 9, chega às 9h03. Você vai levar uma bronca. Então, mas você está 3 minutos atrasado. Coisa que se você for falar com um leal e dependente, ou então com um cuidador, ele vai falar assim, ah, mas são só 3 minutos. O perfeccionista não. Eles são extremamente certinhos. A pessoa pode ter várias personalidades. Até 3 a gente geralmente tem e às vezes vai usando em cada momento uma. A próxima personalidade, o leal e dependente. Então, eles valorizam muito, muito a sinceridade e a confiança. Eles são extremamente simpáticos, são dedicados às pessoas, eles são muito amigos, amigos mesmo. Eles são assim, aquelas pessoas extremamente amigas, eles são muito leais, confiáveis, responsáveis. Se um leal e dependente falar para você que ele vai tomar conta do trabalho para você, do seu filho, ele pode estar doente, uma cólica renal, que ele vai fazer aquilo que ele combinou com você. Só que qualquer coisa que você fizer para eles, eles sofrem muito. Por quê? Porque eles confiam demais. Então, o leal e dependente, ele é o extremo, ele confia de olhos fechados, ele tem uma lealdade com você que você não vai encontrar em outras pessoas. Só que também eles ficam muito magoados, eles ficam muito chateados e geralmente eles são um pouco cobradores, né? Quase que uns possessivos. Aí a gente tem o provocador desafiador. Como o próprio nome diz, eles são sempre do contra. Tudo que você falar, ele vai ter uma objeção. Tudo. Mesmo você provando, ele vai procurar uma objeção. Você também? Você é confiável, mas você é provocadora. Então, eles precisam mandar, dominar, eles precisam se destacar. Então, assim, são pessoas que mesmo que seja por ser diferente dos outros, eles querem liderar, nem que seja pela opinião contrária. Mas o provocador, desafiador, ele vai ser sempre do contra. E o pior é quando ele tem um perfil pessimista que nós aprendemos e ele é desafiador. Então, às vezes, você traz uma solução para o problema dele, como ele já é de provocar, desafiar e ainda é pessimista, ele vai estar sempre falando para você que você está errada. Ah, mas isso aqui pode dar certo. Não, porque isso. Ele vai ter sempre objeção. Ele vai estar sempre do contra. E não adianta, você não vai ganhar de uma pessoa que ela é provocadora, desafiadora. Paula, somos um pouquinho de cada coisa, cada dia um, entende? É porque a personalidade, ela é mais dominante. O perfil, ele é mais variante, eu consigo variar mais, mas a personalidade, ela é ali, ó, dura. Como que um sentimental convive com um desafiador chorando no banheiro? Por quê? Porque se você é um desafiador, provocador, aí, e o outro é sentimental, tudo que você discordar dele, ele vai chorar. E por mais que você queira concordar, o que você vai fazer? Você vai concordar discordando. E mesmo assim o sentimental vai sofrer. Então, é importante quando a gente faz essas questões e tem tudo anotadinho, porque a gente pode conversar. Olha, amor, não é contra você. Isso é da minha personalidade, tá? Ficar te desafiando, provocar você, é da minha personalidade, não é contra a sua pessoa. E mesma coisa o outro vai falar, você sabe que eu sou sentimental, então isso me atingiu. Mas é mais legal quando a gente sabe o que está acontecendo.
do que quando a gente faz, provoca o outro. E no trabalho, um desafiador, quando ele pega um amigo que ele percebe que é o bonzinho, meu Deus, ele desafia o tempo todo. O próximo perfil, anotem aí, cuidador e cooperador. Eles são mais interessados no bem-estar, principalmente no bem-estar dos outros. Mas a gente consegue o meio termo quando a gente se conhece, Ricardo. Porque daí você sabe que você é desafiador e que você está muito. Peraí, calma. Baixa a bola. Eu já desafiei, já provoquei, tá bom. Calma. Você só tem que entender se você convive com um desafiador ou se é alguém tóxico, né? É meio parecido. Às vezes você tem uma pessoa que é meio abusiva, porque o desafiador, ele sempre vai trazer um contra-argumento. Ele não é um grosso por ser grosso, ele não é alguém que te ignora por ignorar. Ele tem um contra-argumento, então por isso que chama de desafio. Ele provoca você buscar mais respostas, entendeu? Cuidado para não confundir com alguém muito tóxico. Então, o cuidador, cooperador, eles são mais interessados no bem-estar do outro do que de si próprio. Então, eles se preocupam excessivamente com os outros, eles são extremamente amorosos, são sensíveis, eles são altruístas, né? Eles gostam muito de ajudar a ponto de nem pensar em si, pensar mais no outro. A felicidade deles é quando eles sabem que pode ajudar alguém. Quando eles se sentem, nossa, eu posso ajudar, isso é a maior felicidade. Não é nem quando ele é ajudado, mas é quando ele consegue ajudar alguém. Então, a pessoa tóxica, ela não é só desafiadora, né? Ela gosta de desafiar, ela gosta de provocar, mas sempre com um cunho de humilhação, uma questão mais pejorativa, ela já vem para machucar. E o desafiador é para provocar você a ter mais respostas. O segredo é o autoconhecimento. O segredo é isso, porque daí você se entende, sabe? Sabe o que é muito legal? Esse curso que eu estou dando para vocês, essas aulas aqui, e que agora eu estou fazendo ele no digital e que vai entrar na plataforma, vai ter ele inteiro. Eu fazia este curso presencial e muito para casais. E era muito interessante porque no último dia a gente, né, geralmente a gente ficava 3 dias juntos e era muito legal porque no último dia eles falavam assim, gente, eu deveria ter feito isso antes de casar. Porque daí um conhece o outro, além de se conhecer, então começa a conhecer qual é o perfil, qual é a personalidade do outro, entende que não está simplesmente atacando, mas faz parte da personalidade e daí você também pode pontuar, olha, você já está passando do limite, você já está indo para o abusivo. Abusivo não vale. Relações tóxicas e abusivas não vale a pena, gente. Não vale a pena. Se você estiver em um relacionamento tóxico, não vai mudar nunca. Porque o abusivo, o abusador, ele nunca se reconhece como abusador. Sim, existem mulheres abusivas também, tá? Não é só homem, porque também é um perfil deles. Então, já falamos do cuidador, cooperador, deu para entender? É aquela pessoa altruísta, que gosta de todo mundo, que quer cuidar de todo mundo, que se pudesse levava todo mundo para casa. Esse é o perfil do cuidador. Agora nós vamos falar do próximo. Anotem. Tá indo muito rápido? Tá dando para anotar, para entender? Oi, Tainara. Beijo, gata. Eu aqui sem óculos, de vez em quando eu consigo enxergar alguém. Então, nós estamos falando hoje sobre personalidade. Durante toda essa semana nós falamos muito sobre os nossos traumas, nós falamos sobre os traumas, sobre os sabotadores, sobre o autoconhecimento, os perfis, que foi muito bacana, muitos perfis. A gente entendeu as crenças dos nossos pais, onde nós ficamos ali sem saber como sair das crenças deles e às vezes
perdemos muito tempo da nossa vida tentando provar algo que não é pra gente, entende? Você chorava? Ai, que dó, por causa disso, cada um com um perfil muito diferente do outro. Então agora tenta conhecer o perfil, tenta perceber qual é a personalidade, qual é o perfil, porque daí você consegue se entender e se entender com o outro. Principalmente também em trabalho, né? Às vezes a gente trabalha, onde eu trabalho nós somos em 13. Cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade. E aí quando você vai identificando, você fica na sua, com esse, com aquele, você pode conversar um pouco mais, ter mais liberdade com o outro. Tem pessoas que não aceitam a liberdade, tem pessoas que são extremamente introvertido, não consegue. O próximo, nós vamos falar então do entusiasmado e o extrovertido. Vamos ver se a gente reconhece alguém aqui, ó. São pessoas alegres, espontâneas, engraçadas, muito ativas. Eu, particularmente, não reconheço essa pessoa, tá, gente? Gostam de socializar, de participar de novos projetos, são ambiciosos, impulsivos. Não reconheço essa pessoa, gente. Dá para reconhecer? A pessoa que vos fala é uma pessoa entusiasmada e extremamente extrovertida. Quando eu fui fazer curso para palestrante, foi muito legal porque lá eles te ensinam que você tem toda uma postura corporal, né, onde ficam os seus braços, não passa daqui, dali. E aí quando chegou a minha vez então de fazer a minha palestra, eu toda, né, descendente de italiana, comecei, mas parecia que não era eu. Meu Deus, eu estava ali toda engessada. Eu tinha que falar com os braços. Eu sou toda entusiasmada. Quando eu vou falar de alguma coisa, eu preciso que as pessoas me compreendam. Então eu gesticulo. Quem passa comigo já sabe que eu faço caras e bocas. Ai, meu Deus. Oi! Eu faço caras e bocas, eu gesticulo. Por quê? Faz parte da minha personalidade. Então, as pessoas, quando eu estou muito pensativa, ou eu estou, porque eu sou muito criativa, e às vezes eu estou aqui pensando numa outra coisa, se eu estiver quietinha, a primeira coisa que eles perguntam, tá tudo bem com você? Tá muito quieta hoje. Porque até quando eu estou com muitos problemas, com problemas sérios, essa é a minha personalidade. Total, Ricardo, é corporal, é verbal, eu me expresso com tudo, com o corpo todo. Então é uma pessoa que de longe você vê que ela é uma pessoa entusiasmada e extrovertida. Eu gosto dessa minha personalidade, mas em alguns lugares eu preciso usar outros perfis. Então eu sei que essa é a minha personalidade e dependendo do lugar eu preciso dominar ela, porque senão não vou ser aceita ali. Então eu estou fazendo um personagem? Não, eu estou usando um dos meus outros perfis, uma das minhas outras características de personalidade, porque a gente tem uma central e outras características de personalidade. Então eu faço isso, eu consigo botar essa aqui juntinho de mim, ficar quietinha hoje, calma, boazinha, e aí então eu vou usar uma outra, o cuidador, o cooperador, eu vou usando o perfil de outras que eu também tenho. Então esse é o ponto de equilíbrio que eu venho falando para vocês. Quando você se reconhece, quando você tem a sua autoconsciência, entende? Aí você vai se percebendo, porque se você não se percebe, tá todo mundo olhando para você e você dando gargalhada altíssima no velório. Adequação do ambiente, imagina, eu sou toda extrovertida. Então, para não sofrer, busca esse autoconhecimento e essa sua autoconsciência. Porque senão você está no meio do velório e começa a contar um assunto e o tom de voz vai subindo, a hora que você vê, tá chamando a atenção de todo mundo. Aí você vai usar, então, um outro perfil. Pega esses traços da sua outra personalidade. Opa, peraí. Então, eu não preciso ser outra pessoa. Eu não preciso me destruir, me desfazer para agradar os outros. Eu preciso me conhecer para saber em que momento eu estou. Viu como é melhor? Porque senão, se você tem que se desfazer de você para poder ser outra pessoa, para se encaixar no ambiente,
Gente, a lição que eu coloquei hoje no curso fala bem sobre isso. Não vale a pena você deixar de existir por outra pessoa. E hoje eu até postei isso, são as nossas escolhas. Que escolha você está fazendo hoje? Porque o que você está escolhendo hoje é o que vai refletir na sua vida amanhã, daqui 1 ano, daqui 6 meses. E lembre-se, não escolher é pior do que mal escolha. Se você fizer uma má escolha hoje, ela ainda é melhor do que você deixar outra pessoa escolher por você. Lógico, se você deixar outra pessoa escolher... Imagine que você... a minha filha, por exemplo, ela tem alergia a camarão, né? Imagina se ela vai sair com o namorado e deixa ele escolher a comida dela e aí ela vai comer camarão. Ela vai ficar trancada. Não, vai prejudicar a vida dela. E isso é uma coisa simples. Mas às vezes a gente não faz escolha. A gente acha que porque nós somos extremamente entusiasmados, extrovertidos, daí você vai e entra em uma família que é extremamente recatada, introvertida. Ai, não me cabe aqui. Não, então não fica. Porque você tem essa personalidade e traços de outras. Então é claro que em alguns momentos você consegue se conter. Mas você não vai poder se transformar em outra pessoa só para agradar. Não vale a pena. Aí, daqui 5 anos a pessoa enjoa de você, vai embora e você não sabe mais nem quem você é. Você ficou perdido, boiando, né? Igual a história do Titanic, a bonita subiu lá em cima da prancha e o bonitinho morreu congelado. Não dá pra fazer esse tipo de escolha. Não. Sabe por que, Patrícia, que não dá pra gente engolir tudo? Porque você vai engolindo, engolindo, engolindo. Isso vira um bolo dentro de você que adoece as suas células e aí você vai desenvolver um câncer. Você vai desenvolver um câncer por causa de outra pessoa. Será que essa outra pessoa vale mais do que a sua vida, do que a sua saúde, do que você veio para fazer nesse mundo, nessa terra? Não vale, gente. Não vale a pena a gente desfazer de quem a gente é. Vale a pena a gente se conhecer, se entender, bater quais são os perfis que a gente tem e aí a gente vai se adequando. Mas não é que eu nunca mais vou dar risada, vou conversar, serem tudo. Vocês já imaginaram? Vocês que me conhecem, vocês que passam comigo, alguns ainda não me conhecem, são novos, mas pode me seguir, tá, gente? Imagina que vocês me conhecem desse jeito. Aí daqui a pouco eu começo a vir aqui e fazer assim: oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês passaram o final de semana de vocês? Vamos falar sobre o perfil? Nossa, parece que... Não sou eu. Eu já falo baixo. Eu tô falando alto porque o meu som tá estragado. Mas eu dando aula, eu falo baixinho. Mas eu gesticulo. Esse é o meu jeito entusiasmado de ser. E não vai adiantar eu querer ser outra pessoa. Imaginou, Fabiana, eu não mandar vocês, né, no tomate cru, na ponte que caiu. Não sou eu, gente, imagina. Não, eu acho que daí vocês vão embora e eu vou ficar surtando. Então, essa é a diferença. Quando eu tenho a minha autoconsciência, eu encontro o meu ponto de equilíbrio. E aí eu vou conseguir ser feliz, porque eu não preciso ficar me encaixando em qualquer lugar que não me cabe. Entende? Pra quê? Pra que eu vou deixar de existir? Eu vou desfazer de mim para agradar o outro. Eu estou sempre em busca de melhora. Pra quem? Pra mim. Porque quando eu melhoro para todo mundo que está ao meu redor. Então, não faça isso com você. O importante é você entender qual é o seu perfil, qual é a sua personalidade, quais são os traços de personalidade que você tem, em que momento que você precisa utilizar o que ali, mas consciente. Não é fazendo personagem, porque quem faz personagem se perde também. Um dia eu sou boazinha, um dia eu sou louca, outro dia eu sou a recatada, outro dia eu sou a perua. Peraí, que... Não é isso. É extremamente consciente. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha personalidade e eu sei o que eu estou fazendo. Bom, vamos para o próximo. Então, nós falamos já do perfeccionista, falamos do leal e dependente, do provocador desafiador, quem tem em casa sabe como é duro lidar. Falamos do cuidador e cooperador, também não é fácil essa personalidade, por quê?
Eu conheço uma pessoa assim, ela doa tudo que ela tem, gente. Então, o marido chega em casa bipolar. Bipolar é uma patologia, não vamos confundir. Agora, uma coisa para vocês também, escreve, guarda para a vida. O ser humano, eu vou desenhar, peraí. Para vocês entenderem o que acontece com a gente. Quando eu tô lembrando da minha aula na faculdade, olha. Aqui vou desenhar uma linha e eu já mostro para vocês. Tem a linha, tá? Então, esta linha que eu desenhei aqui seria a linha da naturalidade, porque eu não gosto de chamar de normalidade, acho que ninguém é normal, tá? Então, seria aqui, ó, a linha da naturalidade. E nós somos assim, ó. Nós somos assim. Nós somos cíclicos. Cíclicos. De manhã eu tô super bem humorada, 10 horas o meu humor já deu uma variada, depois ele melhora e assim ele vai. O bipolar, ele é patológico, ele precisa de medicação. E não é porque a pessoa está de manhã de um jeito, no final do dia de outro, que ele é bipolar. Não. O bipolar, ele varia dias, semanas, meses. Então, o bipolar, ele faz isso daqui. Conseguiram enxergar? Deu para vocês entenderem? Todo mundo conseguiu ver? Então, não se preocupe com as suas variantes. Não se preocupe se de manhã você foi fazer caminhada, estava no pique e 11 horas da manhã você já não quer fazer mais nada, você está meio cansada, daí meio-dia você está no pique de novo. Por quê? Porque são as nossas questões basais, são as nossas questões hormonais, a adrenalina caiu, o seu açúcar caiu, entende? Então tá tudo bem. Agora, quando é uma coisa séria, aí a gente precisa da ajuda de um bom psiquiatra. Próximo, então. Individualista e introvertido. Ai, Jesus! O individualista e introvertido, ao contrário da personalidade anterior, ainda tem a TPM. Depois eu mostro de novo do Silene, vou só terminar esta fala. Então, bem o contrário do outro, né? O individualista, ele é uma pessoa mais reservada. Prefere mais fazer coisas sozinhos. Ele tem boas ideias, ele tem projetos, mas ele não consegue muito em grupo. Então, tem pessoas que não conseguem fazer nem na faculdade. Por quê? Porque eles são muito, assim, respeitosos, sérios, imaginativos, discreto, fantasioso. Só que eles não gostam. Lembra que eu falei que lá nós trabalhamos em vários? E alguns não gostam nem de muita conversa? Porque eles são reservados. Então, ele... Thaís, gata, eu vou até deixar um pouquinho gravado, que essa eu não iria deixar. E fiquem até o final, que vai ter sorteio, tá? Falamos sobre tantos perfis aqui, depois você assiste. Já estamos no individualista introvertido. Então, eles ficam mais dentro deles. Por quê? Porque eles são inseguros. Então, eles não gostam de dividir as coisas deles. Então, se eu sou individualista e eu estou usando essa caneta e você fala, ai, que linda, posso usar? Eu vou ficar até constrangido, mas eu não quero que você use, é meu, e o que é meu eu não empresto para ninguém. Então, às vezes, dentro de casa, até entre irmãos, vira uma briga, quando uma pega o brinco da outra, ou quando uma usou o sapato da outra, ou o chinelo da outra, entende? Vira uma confusão. Por quê? Porque ela é mais reservada, ela é mais individualista. Daí vem a extrovertida, toda estabanada, que acha que o mundo é dela e que ela pode conquistar o mundo. E aí ela vai querer conquistar as coisas da irmã, as coisas do irmão, né? Vai querer mexer no computador, no jogo, nas questões pessoais. E aí não dá certo. E na empresa, principalmente. Porque se você trabalha numa baia ao lado, você vai começar a incomodar o outro se você não se perceber.
Se você não perceber que é uma pessoa mais individualista, que é uma pessoa mais reservada, então você não vai poder brincar com ele de uma forma como você brincaria com outro extrovertido ou com o cuidador, que ele também acolhe muito bem as pessoas, entende? Então, o bacana é ter essa percepção. E o mais legal de tudo é você ter essa autoconsciência. Porque com a autoconsciência, você se conhece, você sabe quando você está exagerando, você sabe quando você vai explodir, você sabe quando você está sendo muito egoísta, porque né, como você é individualista, você chega ao ponto do egoísmo. Então você não divide nada, você não se mistura, você é mais reservado. Muitos têm um perfil mais tímido, mais inseguro, então não é de ficar falando em público, é mais reservado. Se vazar alguma coisa da vida pessoal dele, então, numa empresa ou numa reunião de igreja ou algo assim, ele entristece, ele fica mal, ele fica dias afastado até passar aquilo. Então, isso faz parte do perfil de uma pessoa que é mais individualista e introvertido. Alguém se identificou aí? Quais foram os perfis mais identificados aí que eu vi até agora? Perfeccionista, leal e dependente. O Bruno. O Bruno é mais introvertido, né? Olha, Tainara, você tome cuidado, tá? Porque se eu ficar atendendo o Bruno muito tempo, ele vai ficar extrovertido. De tanto que eu vou cutucar esse menino. Eu vi que tem muito provocador aí, ou alguém que convive com provocador e cuidador, né? Porque a gente geralmente tá nessa de cuidar mais do outro do que de si. Isso precisa de um equilíbrio. É verdade. As pessoas que elas são muito pessimistas, rancorosas, elas terminam sozinhas. Eu até atendo algumas pessoas com esses tipos de perfis e o mais bacana é quando elas conseguem encontrar o seu ponto de equilíbrio. Por quê, gente? Vamos pensar nessa pessoa que ela é individualista. Ela não consegue trabalhar muito bem com a sua equipe. Por quê? Porque o individualista, ele não vai emprestar nada do seu material para o outro, ele não vai... Nós temos um grupo, então a gente manda link um para o outro, a gente ajuda com trabalho, a gente ajuda com muita coisa. E o individualista, ele não gosta de se misturar, ele é na dele, ele nunca fala da vida dele, ele não quer saber também da vida, ele é muito fechado, entende? Agora, se a gente pega um individualista, que ele tem um perfil pessimista, ou ele tem o individualismo e o provocador, vocês já imaginaram como é difícil trabalhar com uma pessoa dessa? Ai, que bom, fico feliz de saber que ele já está progredindo, que bom. A Cláudia é cuidadora, que legal. Isso que é bacana, quando você vai atrás e traz para você essa sua autoconsciência. Gente, não existe, não tem como você não encontrar o seu ponto de equilíbrio tendo autoconsciência. Porque você vai se percebendo. Peraí, exagerei aqui. Então, tô muito sentimental hoje, eu tô muito intuitivo, eu tô muito pensador, eu tô julgando muito, eu tô questionando demais. Peraí, deixa eu me equilibrar, deixa eu voltar aqui para o meu ponto de equilíbrio, para não exceder. Porque tudo que é demais, bonzinho demais também, que eu estava contando. A minha amiga, quando o marido chega em casa, ela fez doações, então ela doou o sofá, porque alguém estava precisando, que chegou na cidade, ela doou o colchão do filho. Por quê? Porque é altruísta. O altruísta, ele nem pensa no outro que mora com ele, que ajuda a pagar a conta. Ele só quer ficar ajudando, sabe? Aquela pessoa, calma, gente, vamos manter um equilíbrio. Ajudar o outro é prazeroso, claro que é. É muito bom quando você pode ajudar o outro. Lembrando que ajudar o outro não é dar uma cesta básica. Às vezes o outro precisa de uma cesta básica. Ajudar o outro é ouvir a dor do outro, sem julgar. Ajudar o outro é acolher, é dar um ombro amigo. Ajudar o outro vai muito além do financeiro. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não tenho como ajudar. Tem. Senta para conversar. Pega um idoso, dá uma voltinha na praça. Ajuda uma mãe que está muito cansada a cuidar do seu filho. Oi, Michele. Boa noite, querida. Então, quando você tem a sua autoconsciência, você consegue ter essa percepção do todo.
E quando a gente fica muito no automático, a gente nem se percebe e não percebe o outro. Não percebe que o outro que está do nosso lado está sofrendo. A gente não percebe que um adulto chato, um adulto irritante, é porque ele está com uma criança ali dentro ferida. É porque a criança dele foi tão espancada que ele ficou paralisado ali. Sabe, ele ficou naquela fixação, como diz Freud, ele ficou naquela fase, ele não conseguiu passar para a próxima fase. Então não vamos trazer para o nosso pessoal, vamos entender que isso é uma questão pessoal dele. E aí, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar a nossa evolução. Quem puder vir junto, vamos arrastar, vamos trazer. Olha isso aqui, gente. Nós estamos hoje há uma semana de crescimento. Não tem uma pessoa que não acompanhou mais de uma aula aqui que não conseguiu perceber alguma coisa. Eu tenho certeza que alguma coisa, a pessoa que estava acompanhando essas aulas, ela conseguiu aprender, ela conseguiu identificar. Foi muito bem explicado, foi pensado de uma forma simples, foi pensado de uma forma didática, justamente para isso, para que todos possam entender. Isso é ajudar as pessoas. Independente se hoje no final, a hora que eu for fazer o sorteio, a hora que eu for falar que o curso já vai estar aberto, vai comprar ou não. Já ajudei as pessoas. E as pessoas vieram, conseguiram aprender, assistiram às aulas, assistiram depois, entraram no grupo, fizeram um monte de tarefinhas, conseguiram perceber coisas que elas não tinham percebido antes. Isso é bacana. Isso é uma ajuda. Mas não sou uma altruísta, eu ajudo. Por quê? Porque eu preciso pensar no sustento, eu preciso pensar nas pessoas que convivem comigo. Então você tem que encontrar esse seu ponto de equilíbrio. Imagina uma pessoa... Aí, aprendeu várias coisas, identificou. Quando você identifica é legal, porque isso vai para sua vida inteira. Quando você se pegar fazendo aquilo, você vai falar, ai meu Deus, eu quero mudar esse comportamento. Não vou mais ficar repetindo esse comportamento. Entende? Isso que é bacana. Então, a gente precisa ter esse crescimento, precisa trazer para a consciência, sair do automático. Para a gente criar novas sinapses, a gente precisa fazer coisas diferentes. Para fazer coisas diferentes, tem que estar consciente. Porque senão você vai pela mesma rua, pela mesma calçada, você vai tomar café na mesma padaria, você só come pão do mesmo supermercado. E aí, o que acontece? A gente fica velho, tem Alzheimer. Por quê? Porque não criou novas sinapses, novos caminhos neurais, né? Aquilo não serve mais. Você tá ali, reclama do pão todo dia, mas vai na mesma padaria. Só vai no mesmo lanche, a mesma pizzaria. Não conhece outro sabor, compra na mesma pizzaria, o mesmo sabor há muito tempo. E o medo do novo? Quem estava... Na aula que eu falei da banheira da zona de conforto, dá uma mãozinha aí. Isso que eu estou falando é a pessoa com medo de sair da zona de conforto dela. Ela fica ali. Ai, eu não vou pedir outro sabor, eu já sou acostumada que a calabresa deles aqui é muito boa. O próximo, você trava, né? Então vocês já sabem como que é a zona de conforto, nada de ficar em zona de conforto. O pesquisador criador, eles querem sempre investigar as coisas, adoram inventar coisa que nem existe, sabe? Aquela pessoa extremamente criativa e dedicada e quer transformar as coisas, então eles se tornam bons especialistas. Eles são muito bons em ação. Só que como eles são muito criativos e pesquisa demais, tem que tomar cuidado, porque senão profissionalmente não sai do lugar. Ele pensa em montar uma empresa e daí ele pesquisa, ele cria e não tira do papel. Porque quanto mais ele pesquisa, mais ele acha que precisa pesquisar. Imagina se ele tiver uma personalidade criativa com perfeccionista, misericórdia, vai vir a volta de Jesus e a pessoa está estudando para montar um negócio. Então, às vezes, a gente precisa pegar um pouquinho dos traços daquele que se lança, né? A pessoa que é extrovertida, ela se lança ao novo, ela quer conhecer coisas novas e aí pesquisa, entende? É legal a gente dar essa equilibrada.
Agora eu vou ter que dar uma acelerada, né, gente? Líder e vencedor. São pessoas muito seguras, brilhantes, são pessoas que se conhecem bem e sabem utilizar as suas qualidades. Isso é muito bacana. Entende? Elas sabem utilizar as suas qualidades. Então, eu sou extremamente extrovertida, mas eu sou líder nata. Desde o prezinho, minha mãe fala que eu já dominava o parquinho. Por quê? Porque eu tenho essa coisa de ajudar, de ir lá, de incentivar. Então, a pessoa, quando ela consegue se ver como um líder e ela vai e desenvolve sua inteligência emocional, gente, ninguém para essa pessoa. Porque ela consegue. Por que era o líder do parquinho? Porque a criança não queria deixar o outro brincar, eu ia, trocava de brinquedo, já ajustava, já arrumava. Então já cuidava das pessoas desde criancinha. Já foi desenvolvendo. Por quê? Porque eu contei que a minha infância foi muito difícil. Minha infância foi muito difícil. Então eu precisei ir desenvolvendo essas questões em mim, porque eu não tinha quem viesse me socorrer. Eu precisava, então, de ter essa resiliência, de ser extrovertida, porque o engraçado, ele cabe em qualquer lugar, as pessoas gostam. E aí você vai desenvolvendo a sua personalidade. Entende? Eu falo que o tímido, engraçado, ele vence a timidez dele, porque aqui dentro eu já fui muito tímida. Eu fui uma vez convidada para dar uma palestra em Fortaleza para 50 pessoas de uma empresa. Quando eu cheguei, tinha 450 pessoas. O meu joelho batia um no outro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora esse monte de diretor internacional e aí vão me analisar. E eu usei do quê? Do meu lado extrovertido. Ninguém percebeu que eu estava com aquele frio na barriga, que eu estava sentindo medo, que eu já fui tímida um dia, porque eu usei o meu lado extrovertido. O próximo, pacificador e tranquilo. Eles são tranquilos. Ah lá, ela foi tímida e foi se adaptando, a gente vai se adaptando. E é muito sorridente, por quê? O ex-tímido, porque a gente nunca deixa de ser tímido, ele é sorridente, porque ele percebe que ele consegue conquistar a atenção do outro através de uma coisa engraçada, de um sorriso, ele já aprendeu a atenção, aí ele consegue. O pacificador geralmente são pessoas estáveis. É muito bacana quando você tem dentro de uma empresa o cuidador e um pacificador, porque quando um não está, o outro equilibra. Eles são estáveis, eles são equilibrados, eles vão se destacar por ser pessoas mais simples, por ser pacientes, são aquelas pessoas pacienciosas, sabe, acolhedora, que escuta o outro, que entende, eles são bonzinhos, eles são positivos. Então, eles conseguem ter esse equilíbrio dentro da empresa, dentro da família. É bem gostoso isso. Então, pode ser que em alguns momentos você use esse seu traço pacificador. Que a gente tem. Não é só porrada. A gente tem esse lado que às vezes fica mais calmo, mais tranquilo. Não existe uma única personalidade. A gente tem uma personalidade que é dominante e traços das outras personalidades. Não existe uma personalidade melhor ou pior. Não tem essa coisa de personalidade ruim, personalidade forte. O importante é o equilíbrio. Porque se você tem ali uma pessoa que é provocadora, desafiadora o tempo inteiro ao seu lado, você vai conseguir entender o que é o provocador dele. É te provocar para que você busque cada vez mais resposta, para que você pesquise. Ele está te desafiando. Não vamos confundir com a pessoa tóxica que está ali para te maltratar, para fazer você sentir a menos, para te botar para baixo. Entendeu? Então, assim, eu vou tentar tirar um print agora para a gente fazer o sorteio. Deixa eu ver se eu consigo, gente, porque sozinha aqui, não sei. Ô, Rebeca, consegue tirar um print para mim? Tá, obrigada. Vai ser o seguinte, eu quero que eu vou postar o print, e aí vocês vão marcar lá, hashtag fora da zona de conforto, porque só a gente sabe o que é. E eu vou sortear, então,
2 cursos para vocês. Hoje eu vou abrir o link, então lá na bio, depois eu vou colocar também para vocês, para a gente fazer o curso completo. Então, este curso completo, ele vai sair para as pessoas que estavam no grupo, ele vai ficar hoje e amanhã por R$ 197, você pode parcelar em mais de um cartão, você pode fazer no boleto e você pode dividir. Eu vou postar na minha feed e aí você marca lá na foto, hashtag fora da zona de conforto, pode pôr até aquela banheirinha legal. Então, hoje ele vai estar R$ 197 até amanhã e você pode parcelar ele em até 12 vezes. Aí, a partir de quarta, ele vai para 347, também parcelado em até 12 vezes, tá, gente? Lá vai ter vários testes, muito mais do que aqueles que nós já fizemos durante essa semana. Para você que não conseguiu, que não vai fazer esse curso agora, depois a gente vai ter outros e a gente vai fazer mais. Nem precisa postar no seu status, você pode colocar nos seus stories e me marca, tá bom? Eu vou colocar no meu status, aí você vai lá e comenta e depois você pode marcar nos stories. Então, hoje e amanhã ele vai ficar por 48 horas por R$ 197. Você pode pagar no cartão, pode dividir em mais de um boleto, pode fazer em 12 vezes se você quiser. E aí depois ele vai para o valor dele de 347. Gente, para mim foi muito bom. Alguém tem dúvidas aí, querem tirar dúvidas, quer fazer pergunta? Porque nós estamos acabando a nossa semana e eu quero fazer uma votação com vocês. Eu quero manter uma live por semana. Aí eu queria ver com vocês qual o melhor horário para a gente se encontrar. Se é às 19 ou às 20. E se fica melhor na segunda ou na quarta, que são os dias que eu não tenho atendimento até às 10 da noite. Carolzinha gata, vai lá, hashtag, hein? Fora da zona de conforto. Bora sair da merda, povo! Bora sair da merda! Vamos tomar banho rapidinho que o cheiro passa. Fede quando a gente tá se mexendo. Isso, nos stories. Mesmo horário, então, às 20, gente. Olha lá, segunda, outros estão falando 20. Bora votar pra gente. Bruno, meu lindo, o que vocês acham? Às 20, então? 20 horas. E aí, qual dia? Segunda ou quarta? Legal a gente fazer uma vez por semana, né? E aí, então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar a caixinha pra gente poder, pra vocês colocarem um tema, o que vocês gostariam. Ah, eu tô com dúvida nisso, eu tô com problema aqui, com dificuldade ali. Tá rindo, Ricardo? Bora sair da merda, vamos, gente, tomar banho. Ficou, então, todas as nossas segundas, às 20 horas, nós teremos aqui um encontro pra gente crescer. Vai ficar dentro de uma plataforma e o link já tá aí no Linktree, tem o link, é só você entrar. Então você assiste a hora que quiser, nós vamos ter dois encontros online. Um no primeiro dia do curso, que vai ser dia 10, e o outro no final, que é onde eu quero tirar todas as dúvidas dos testes que vocês não conseguiram. Quem não tem computador, pode fazer pelo celular. Eu fui buscar nós vamos ter a nossa primeira aula no dia 12. Eu fui buscar uma plataforma que você pode baixar no seu celular e aí você entra pelo celular dentro da plataforma e assiste todas as aulas. As aulas são gravadas, você assiste o dia e a hora que você quer. Só as duas que são online, né? Não são presencial, mas são ao vivo, que nós vamos fazer juntos. O restante é a hora que você puder e a hora que você quiser. Deus abençoe vocês. O curso fica 6 meses. Para compra, você vai poder comprar quando quiser. Com esse desconto, você compra até quarta-feira. Até quarta-feira, 197. Aí depois ele vai passar para o valor real, que é 347. Bora fazer o curso, gente. Até a nossa próxima.